Capítulo 83 até 88. Alguns minutos depois, o giro em espiral apareceu novamente. Uchiha Shinichi, que foi gravemente ferido, foi jogado para fora da espiral e caiu no chão com um estrondo alto. Metade de seu rosto foi enterrado na lama. Seguindo Shinichi, o homem mascarado emergiu do giro em espiral e andou comicamente, enquanto falava em tom plano. Não pode ficar de pé já. Embora a condição de Shinichi fosse muito ruim, ele de alguma forma conseguiu levantar a cabeça e olhou para o homem mascarado com teimosia e ódio. O homem mascarado acenou com a cabeça em agradecimento quando viu aquela teimosia e ódio e disse um sorriso. Olhos muito bons. Shinichi perguntou fracamente. Você, só Keino? O inferno é você? Que tipo de jutsu você usou agora? Eu ainda não disse que não importa quem eu sou. Depois de uma breve pausa, ele continuou com uma voz sedutora. O que é importante é que eu possa te dar o que você mais deseja. Shinichi estava um pouco confuso. O que desejam o mais? O homem mascarado notou a confusão de Shinichi e decidiu guiá-lo um pouco. Agachado no chão, ele perguntou: o que você tem feito aqui nos últimos 2 meses? Qual é o propósito de você se esforçar tão rigorosamente todos os dias? Por quê? Apenas por quê? Com todas as perguntas do homem mascarado, Shinichi lembrou-se da única pessoa que ele mais odeia. Tentou derrotar aquele bastardo e o Hyuga Kuroto. O homem mascarado ficou um pouco surpreso. Hyuga Kuroto. Esse cara é tão forte? Embora envergonhado de admitir isso, Shinichi acenou com a cabeça impotente. Um Uchiha inesperadamente perdido. Um Uchiha perdeu para o Hyuga. O homem mascarado não conseguia segurar a risada por um tempo. Depois de se acalmar um pouco, ele falou: o todo-poderoso clã Uchiha tornou-se tão patético que perde para o Hyuga? Shinichi também estava envergonhado com isso, mas realmente irritou que o homem mascarado zombou abertamente dele e do clã Uchiha. Controlando sua risada, o homem mascarado disse com uma voz enfeitiçante: com seu talento e minha orientação não seria difícil derrotar algum garoto fraco de Hyuga. Embora um pouco hesitante, Shinichi olhou para o homem mascarado vigilantemente. Na verdade, ele realmente quer derrotar Hyuga Kuroto. Mas ele não é tolo o suficiente para acreditar que este homem mascarado iria ajudá-lo sem motivo. Sem mencionar que a outra parte nem mencionou sua identidade, alguém pode entender que essa pessoa é perigosa. Shinichi obviamente não confiava nas palavras do outro partido, mas aquele estranho jutsu que ele usa. Se eu tiver um jutsu poderoso como esse. Este pensamento ecoou em sua mente por um segundo, mas antes que pudesse criar raízes, Shinichi balançou a cabeça e disse: obrigado, mas não obrigado. O homem mascarado notou a vigilância de Shinichi e decidiu não empurrá-lo imediatamente. Espalhando as mãos, ele disse: não precisa se apressar. Você sempre pode me encontrar aqui se você tem uma mudança de opinião. Deixando estas palavras, o homem mascarado desapareceu no turbilhão em espiral. Poucos minutos após o desaparecimento do homem mascarado, Shinichi se levantou com alguma dificuldade e deu uma olhada ao redor com cautela. Vendo que ninguém estava ao seu redor, ele arrastou seu corpo ferido e cambaleou em direção à aldeia. Se não fosse por seu estado espancado e os ferimentos por todo o corpo, Shinichi teria pensado que era tudo apenas um sonho. Pouco depois de Shinichi voltar para sua casa, o homem mascarado apareceu na mesma árvore de antes. O meio-corpo de Zetsu apareceu fora da casca e olhou na direção da partida de Uchiha Shinichi. Depois de pensar um pouco, Zetsu perguntou: isso era necessário fazer? O que acontece se ele informar o clã Uchiha? Ou provavelmente outros ninjas Konoha? No entanto, o homem mascarado balançou a cabeça negativamente. Ele não vai. O que te faz ter tanta certeza? Zetsu perguntou em confusão. Porque ele é um tolo como todo mundo. Ele é um tolo que deseja poder. Enquanto balançava as pernas, o homem mascarado continuou: bom trabalho, Zetsu. Ele é mais qualificado do que eu esperava que ele fosse. Com a estimulação certa ele pode despertar esses olhos. Ele pode? Zetsu perguntou. Vamos ver que, no entanto, o que me deixa mais curioso é a pessoa que ele odeia. Hyuga Kuroto. Desde quando você entrou em cena? Kuroto está em casa. Kuroto, que estava estudando em Oni, de repente espirrou e sentiu um frio em suas costas. Quem está falando de mim? Embora Kuroto. Era como se alguém estivesse falando sobre ele e não no bom sentido. Depois de pensar um pouco, ele balançou a cabeça e voltou ao que estava fazendo. Após sua conversa com Shizui, Kuroto voltou para casa e dirigiu todo o seu foco no estudo cuidadoso do selo de 4 símbolos novamente. Talvez porque ele pessoalmente estudou a bola de busca da verdade com a ajuda de seu Tenseigan. Kuroto agora tem uma compreensão mais profunda da transformação de chakra. Então, quando ele começou a estudar o selo 4 símbolos desta vez, todas as dúvidas que ele inicialmente tinha foram agora esclarecidas. Semelhante à maioria do jutsu avançado, a transformação de chakra também é o núcleo do selo 4 símbolos. Depois de estudar por um tempo, Kuroto ponderou enquanto tomava um gole de chá quente: se eu mantiver essa velocidade, então deve levar apenas mais 3 dias para dominar completamente o selo de 4 símbolos. E Sandaime-sama prometeu novamente à equipe:
11 para permitir que eles aprendessem um jutsu avançado, então pedir outro Fuinjutsu avançado deve ser possível para ele. Enquanto pensava nessas coisas, Koroto de repente percebeu algo lá fora. Ele foi capaz de perceber uma reação de chakra escondida atrás da grande árvore fora do pátio de sua casa. A julgar pela quantidade de chakra, a outra pessoa provavelmente era uma shinobi especial da classe Jonin. Obviamente, tem que ser o ninja raiz responsável por monitorá-lo, e a outra parte obviamente sabe que Kuroto tem Byakugan. Então, em vez de se esforçar para esconder o que é completamente impossível, cortesia ao Byakugan, ele começou a observar abertamente, sem qualquer intenção de esconder sua presença. Como faço parte da unidade de Anbu, então sem a aquiescência de Okage-sama, Danzo não deve tomar medidas drásticas contra mim, pensou Kuroto. Então, depois de decidir que Kuroto nem saiu de casa a menos que absolutamente necessário e dedicou todo o seu tempo para estudar e dominar o selo de 4 símbolos, 3 dias se passaram em um flash. De acordo com as expectativas de Kuroto, por ter uma base sólida por causa do ensino de Miku-sama, ele rapidamente entendeu o selo de 4 símbolos. Ainda há algumas partes sobre as quais ele não é completamente claro, mas isso exigiria prática, então a ansiedade não é uma opção. Com o pergaminho do selo de 4 símbolos, Koroto veio ao escritório Okage. Depois de retornar o pergaminho, ele mais uma vez expressou seu desejo de aprender outra técnica avançada de Uzumaki Fuinjutsu. Sandaime-sama obviamente tinha algumas dúvidas sobre seu pedido, mas depois de pensar sobre isso ele aprovou. Do ponto de vista de Sandaime-sama, é melhor para Hyuga Kuroto dominar uma técnica de vedação sobre algum jutsu proibido. Afinal, Fuinjutsu é usado principalmente para a defesa, por isso, mesmo que Kuroto mestre Uzumaki Fuinjutsu, ele não representa muita ameaça para a aldeia. Além disso, dominar a maioria das técnicas do clã Uzumaki requer que o usuário seja seu descendente de sangue, então mesmo que Hyuga Kuroto queira, ele não pode dominar todo o Uzumaki Fuinjutsu. Então, depois de uma pequena consideração, a Sandaime-sama entregou o pergaminho do selo de contrato, do banco de dados confidencial e emitiu a mesma ordem para devolvê-lo dentro de um mês. Obtendo o selo contratual, Kuroto voltou para casa e continuou seu estudo. Em comparação com o selo 4 símbolos, o escopo do selo de contrato é obviamente mais estreito. O principal objetivo do selo contratual é cortar o controle direto que o invocador tem na convocação. Mas isso não implica que o selo de contrato seja inferior ao selo de 4 símbolos na verdade. Kuroto tem a sensação de que até mesmo o selo aplicado por Yondaime-sama para selar o arrastar veia chakra deve ter elementos de selo contratual nele. Isso é por causa da capacidade de isolamento do selo de contrato. Uma vez que a família real de Horan tem alguma relação inexplicável com a veia do dragão que lhes permite controlar o chakra da veia dragão, e em todos os capuzes prováveis, tem que ser algum tipo de relação contratual. Portanto, Yondaime-sama deveria ter definitivamente usado os elementos do selo contra contrato enquanto sela a veia do dragão, de modo que no futuro se alguém cobiça o poder da veia do dragão, ele deve passar pela rainha de Horan primeiro para quebrar o selo com sucesso. A dificuldade de aprender o selo de contrato não é menor do que a do selo 4 símbolos. Isso porque os contratos são de muitos tipos, incluindo armas, invocações, almas, linhagem, demônios, até mesmo a vida e morte, e outras coisas ilusionárias que são difíceis de explicar e compreender. No entanto, Koroto também não é mais o novato que era até alguns meses atrás. Após a cuidadosa orientação do Miko da Terra dos Demônios e seu estudo pessoal e pesquisa do selo 4 símbolos, seu conhecimento atual de Fuinjutsu não é mais o de um novato. Este é especialmente o caso em relação ao Uzumaki Fuinjutsu, não seria um exagero dizer que ele pelo menos superou a fase inicial. Após meio dia de estudo e pesquisa, Kuroto estimou que levaria cerca de uma semana para ele dominar o selo de contrato. Felizmente para ele, a vila está no período de negociações de paz com a Vila das Nuvens, e desde que o time 11 foi dado férias, então ele teve tempo para dominá-la. No quarto dia, Kakashi, Gai e Shizui de repente foram à casa de Kuroto. Olhando para os 3 membros da equipe 11, Kuroto perguntou com um sorriso: "Então, o que traz vocês 3 para minha casa, sem mencionar ao mesmo tempo?" "Kuroto, você não ouviu sobre o boato que vem acontecendo na última semana?" Gai perguntou impacientemente. "Que boato?" Kuroto perguntou em confusão. Nos últimos dias, Kuroto ficou em casa e só praticou o selo de contrato. Sua única fonte de informação é Yui, e como ela não mencionou nenhum boato, então ele não tem ideia do que Gai estava falando. Kakashi calmamente disse, sobre as negociações de paz em curso com a Vila das Nuvens. E quanto a isso? Kuroto-san, dizem que as negociações de paz com a Vila das Nuvens quebraram. Shizui finalmente disse. O quê? Kuroto exclamou de surpresa. Não deveria ser o caso. De acordo com a memória de Kuroto, o acordo de paz foi assinado entre Konoha e Cloud. Caso contrário, como é que o ninja cabeça Cloud tentou sequestrar Hyuga e Nata? Se as negociações se rompessem no meio do caminho, então tal coisa não teria acontecido. Então, é improvável que o acordo de paz quebre.
como capitão da equipe. 11. Kakashi obviamente tinha mais informações, então ele explicou os ins e contras do assunto em detalhes. Há rumores de que os shinobis de Cloud Village também estão insatisfeitos com as negociações de paz, assim como o caso em Konoha. Eles acreditam que, enquanto persistirem e aplicarem pressão suficiente, não deve ser uma tarefa muito difícil de vencer contra Konoha. Kakashi. Essa é a razão? Koroto murmurou enquanto pensava. Uma vez que ambos os lados são incapazes de aceitar a conclusão, então não seria estranho se as negociações desmoronassem. No entanto, depois de pensar um pouco, Kuroto balançou a cabeça negativamente. Eu não acho que esse seja o caso. A vila não pode pagar outra guerra. Sandaime-sama deve estar livre disso mais do que ninguém. Mesmo a Vila Nuvem não iria estupidamente escalar este conflito por mais tempo. Como é que você tem tanta certeza sobre isso? Gai perguntou curiosamente. Pense um pouco nisso. O ataque não muito tempo atrás deve ser apenas uma tentação do lado da nuvem para julgar a força de Konoha. Agora que Raikage-sama teve sua resposta, ele não enviaria seu shinobi para morrer desnecessariamente, mesmo que ele seja de sangue quente e imprudente. Afinal, ele ainda é o Kage de Cloud Village. Além disso, não há apenas duas vilas shinobi. Embora as situações de Mist Village sejam um mistério, a Vila do Rock ainda está lá. E considerando a inimizade, Cloud Village tem com Rock Village. Seja de acordo com a história original ou com base nas informações que ele tem do status atual das 5 grandes aldeias shinobi, Koroto pode ter certeza de sua conclusão. Se Konoha realmente não tivesse forças para revidar, Raikage definitivamente teria pressionado Konoha. Mas desde que Konoha provou que, embora incrivelmente fraco, ainda não é fraco o suficiente para se curvar à Vila Cloud. Então, a Vila de Nuvens também não desperdiçaria seus ninjas desnecessariamente. Depois, a garantia de Kuroto e algumas discussões mais leves em relação ao progresso um do outro em força, Kakashi, Gai e Shizui voltaram para sua casa. Fechando a porta de sua casa, Kuroto pensou consigo mesmo. Parece que as negociações de paz entre a aldeia e Cloud levarão um longo período. Embora se saiba que os dois lados eventualmente assinarão um tratado de paz, quanto tempo levará é desconhecido, mas isso também é benéfico para ele. Enquanto as negociações de paz não forem concluídas com sucesso, os conselheiros do conselho não arriscarão a agitação civil. Então este período também servirá como um escudo para o clã Uchiha. Com esse pensamento, Kuroto continuou sua prática. Com estudo e pesquisa meticulosos, ele dominou com sucesso o selo de contrato, embora tenha levado 5 dias a mais do que o previsto, mas não importa muito. O principal motivo do atraso foi novamente a falta de oportunidade para praticar as mãos. Enquanto estudava o selo 4 símbolos, ele ainda poderia praticá-lo em casa sem muita preocupação, mas esse não é o caso com o selo de contrato, pois você tem que ter indivíduos com intimação para cortar o contrato e tudo mais. Felizmente, havia algumas notas extremamente detalhadas no pergaminho entregue a ele por Sandaime-sama, então, de alguma forma, ele foi capaz de compreendê-las teoricamente. Após o domínio completo do selo de contrato, quando Kuroto retornou o scroll, Sandaime-sama ficou extremamente surpreso. Sarutobi Hiruzen inicialmente pensou que levaria pelo menos um mês inteiro para Yuga Kuroto dominar o selo de contrato, mas inesperadamente o garoto completou em apenas 13 dias. Neste momento, ele foi lembrado de Namikaze Minato, que levou 15 dias para dominar esta técnica Fuinjutsu. Neste momento, ele não poderia deixar de olhar para Yuga Kuroto com uma luz diferente. Um pensamento de que Yuga Kuroto poderia ser apenas um raro mestre Fuinjutsu criou raízes em sua mente. Depois de devolver o pergaminho, Kuroto também expressou seu pedido de viajar para fora de Konoha por um curto período. Sandaime-sama reduziu os olhos a pedido de Kuroto e perguntou com leve confusão: viajar? Por que tal pedido? Kuroto há muito tempo pensa em uma desculpa adequada para esta pergunta, então sem qualquer hesitação, ele falou educadamente: eu quero encontrar uma besta psíquica adequada. Obviamente, não é incomum para ninjas viajar, especialmente em Konoha. Um dos 3 Sannin Jiraiya é um exemplo típico porque a menos que haja uma emergência, ele não estaria em Konoha. Mas sair para viajar requer a aprovação da aldeia. Mesmo Jiraiya não é uma exceção a esta regra, caso contrário, o ninja será listado como um desaparecido Nino, e então um ataque interminável de caçador Nino virá atrás de você. Claro, se o apoio e a força forem fortes o suficiente, como o de Tsunade Ime, então eles não seriam tratados como desaparecidos, mas fugirão. Sendo um Ambu Shinobi, é razoável dizer que Kuroto não é elegível para solicitar este pedido, especialmente durante o período sensível de negociações de paz com a Vila das Nuvens. Portanto, ele teve que inventar uma desculpa adequada para que Sandaime-sama não recusasse. Uma besta psíquica está relacionada com o poder de combate de um shinobi, então procurar uma besta psíquica adequada é a razão mais legítima para Kuroto viajar. Sandaime-sama ponderou sobre o pedido e a razão de Kuroto, e finalmente concordou: eu só posso te dar 2 meses.
Kuroto prontamente aceitou isso, e depois de expressar sua gratidão pela aprovação, ele voltou às pressas para casa. Completando toda a preparação, ele precisaria de sua viagem, ele caminhou em direção ao portão principal da aldeia. O objetivo da viagem de Kuroto é obviamente não procurar uma besta psíquica, mas verificar o selo aplicado por Yondaime-sama para selar a veia do dragão, e ver se ele pode quebrá-la com seu conhecimento atual ou precisa de mais estudo. Enquanto Kuroto conseguir romper o selo de Yondaime-sama, o plano de besta de cauda artificial pode finalmente prosseguir para a fase final. Depois de se registrar no portão principal da aldeia, Kuroto deixou Konoha. Desde que Kuroto deixou Konoha tão de repente, o ninja raiz responsável por monitorá-lo não teve escolha a não ser seguir de perto. Kuroto também notou o segmento e pensou consigo mesmo, eu tenho que de alguma forma me livrar dele. No entanto, antes mesmo de tomar qualquer medida, uma corrente de metal apareceu repentinamente do lado da árvore, amarrando-o firmemente e restringindo todos os seus movimentos. Com Kuroto amarrado e restrito, duas figuras apareceram dos arbustos, uma à esquerda e outra à direita, carregando espadas ninjas em suas mãos e perfurando o coração e a garganta de Kuroto. Tudo isso aconteceu tão de repente, que Kuroto não conseguiu nem reagir. Assim que a lâmina perfurou o coração do alvo, um dos atacantes sorriu. 25 milhões de ryu estão protegidos. Um dos agressores sorriu gananciosamente, ao ver que o ataque conseguiu. E moleque tão patético, 25 milhões de recompensa ryu e força tão fraca. Estrondo. No entanto, antes que os dois pudessem comemorar, o corpo de Kuroto explodiu em uma nuvem de fumaça ao ser perfurado pela espada. Ambos os atacantes ficaram surpresos com isso e gritaram de surpresa, o que um clone das sombras. Neste momento, a figura de Kuroto pulou de uma árvore, e pisou diretamente na cabeça dos dois, enterrando ambos no chão. Agachado, usando as cabeças dos dois caçadores de recompensas como base, questionou os dois. Ei, vocês dois vieram aqui pela recompensa pela minha cabeça? Mas vendo seu estado patético e tentativa inútil, parece que você está olhando para mim, é esse o caso? Seu bastardo, como poderia ter sido um clone das sombras? Os dois ninjas de recompensa obviamente não podiam se mover por estarem presos. Vendo as duas lutas, Kuroto pensou consigo mesmo, o nome do clã Hyuga já não tem poder de dissuasão que os caçadores de recompensas sem nome estão vindo atrás de mim? Isso também sem qualquer verificação de antecedentes? Na opinião de Kuroto, os ninjas de recompensa que virão atrás dele devem pelo menos saber do Byakugan que ele tem, simplesmente baseado em seu retrato e nome. Mas não parecia que esses dois atacantes tomaram qualquer contramedida contra seu Byakugan. Em termos de habilidade e força, eles obviamente não são fracos, ambos parecem ter a força de um Chunin de alta classe, e mesmo assim, eles não tomaram contramedidas para o Byakugan. Agora Kuroto é um pouco incerto. Ele não tem certeza se esses dois caçadores de recompensas eram ignorantes demais para seu próprio bem, ou que o nome Hyuga já desapareceu a tal ponto. Amarrando os dois ninjas de recompensa, Kuroto voltou para a aldeia. Kuroto já confirmou que esses dois ninjas de recompensa desertaram da Vila da Névoa. De acordo com a tendência geral, se um shinobi deserta de sua aldeia, então uma recompensa é colocada em sua cabeça, e com base em seus crimes esta recompensa continua aumentando. Portanto, esses dois caçadores de recompensas também carregavam recompensas em suas cabeças. Quando Kuroto entregou os dois, no centro de missões da aldeia, ele recebeu 3 milhões de ryu pela recompensa combinada. Kuroto também aprendeu que a Vila da Névoa está em um estado de conflito civil. Um dos maiores shinobi clã no País da Água, o clã Kaguya iniciou diretamente uma rebelião. A situação da Vila da Névoa tornou-se uma bagunça. Como resultado, um grande número de ninjas no lado da névoa desertaram recentemente, alguns se tornaram ninjas errantes enquanto o outro escolhe se tornar caçadores de recompensas. Balançando a cabeça na disparidade da Vila da Névoa novamente deixou a vila sem número qualquer atraso. Pulando de árvore em árvore, Kuroto não parecia muito feliz com o lucro recente que acabou de receber, pelo contrário, ele tinha uma expressão assassina em seu rosto. Durante o ataque que ele encontrou há pouco tempo, Kuroto se escondeu um pouco porque estava preocupado com os ataques seguintes dos dois caçadores de recompensas e observar seu entorno cuidadosamente. Embora esses dois ninjas de recompensa o desapontaram, ele foi capaz de notar que o ninja raiz escondido nas sombras nem sequer se moveu 1 centímetro para ajudá-lo. Mesmo que a outra parte seja responsável por monitorá-lo, mas diante de uma situação de vida ou morte, a outra parte não deveria se apresentar ao menos para ajudá-lo. Afinal, ambos são o shinobi da mesma aldeia, mas a outra parte não parecia se importar. Isso obviamente significa que a outra parte não só não se importa com ele, mas já considerou Kuroto como um inimigo. Uma vez que a outra parte pensa dessa maneira, então como Kuroto poderia tolerar isso? Inicialmente Kuroto decidiu ignorá-lo, pois considerava que o ninja estava apenas fazendo seu trabalho e nada mais, então Kuroto só pensou em escapar de sua perseguição, mas agora esse não é mais o caso.
Se a outra parte tem tal pensamento, então ele só pode morrer. À noite, Kuroto escolheu um terreno plano para montar um acampamento. Depois de acender a fogueira, ele sentou-se em uma casca de árvore quebrada enquanto a carne de coelho que ele pegou estava sendo assada pelo fogo. Não muito longe de Kuroto, o ninja raiz responsável por monitorá-lo sentou-se em um galho de árvore observando Kuroto de perto. Acendendo uma fogueira, a vigilância é muito patética. Como alguém como ele entrou em Ambu Black Ops, caluniou o ninja Holt enquanto mastigava a comida seca que ele carregava. O codinome deste ninja raiz é Kuroshimazu, e ele é muito apto neste tipo de tarefas. Vigilância e assassinato são suas especialidades. De acordo com Kuroshimazu, vigilância e assassinato são dois passos da mesma tarefa porque o alvo que ele geralmente monitora acaba se tornando o alvo de um assassinato por ordem de Danzo-sama. Portanto, Kuroshimazu nunca considera seus alvos como nada além de um inimigo, mesmo que sejam da mesma aldeia. De repente, Kuroshimazu sentiu forte intenção de matar dirigida a ele. Com seus anos de experiência, Kuroshimazu claramente sentiu que alguém estava observando e definitivamente não com boas intenções. Limpou, super besta imitando desenho. Quase subconscientemente, Kuroshimazu subiu no ar e desenhou um pássaro de tinta no papel. Svi. Infelizmente, antes que ele pudesse pousar no pássaro de tinta, duas lanças de ferro perfuraram através do pássaro de tinta, espirrando por todo o ar. Caindo no chão, Kuroshimazu descobriu que o atacante é um ninja desconhecido coberto da cabeça aos frente dos pés em ataduras. Mas o que mais o chocou foi a areia de ferro flutuando ao redor do misterioso ninja. De relance, Kuroshimazu percebeu que isso significa liberação de ímãs. Como membro do Holt, Kuroshimazu tem uma compreensão de alguns dos mais estranhos e conhecidos Kekkei Genkai. Portanto, ele imediatamente percebeu o único Kekkei Genkai do clã Kazekage, exclusivo da Vila da Areia. E se a identidade do inimigo para ser capaz de dominar a libertação de ímãs não pode ser comum, como resultado, Kuroshimazu estava um pouco tenso, e perguntou nervosamente, quem é você? Mesmo na Vila de Areia, há muito poucos ninjas que dominaram a liberação de ímãs. Atualmente, há apenas Yondani Kazekage e o desaparecido Sandani Kazekage, cujo status vivo ou morto é desconhecido. Kuroshimazu não acredita que nenhum desses dois monstros entraria na Terra do Fogo especialmente para atacá-lo. Sandy Village também não enviará ninjas para assassiná-lo por causa de sua aliança. Então, na opinião dele, este ninja misterioso tem que ser um pouco desaparecido. Mas isso ainda o confundiu, sobre por que ele seria atacado. A razão para acreditar nisso é porque Kuroshimazu tem certeza de que nem ele tem a inteligência nem alguns itens importantes que levariam a outra parte a atacá-lo. Então, a menos que a outra parte tenha ódio específico por ele, não há razão para os desaparecidos assassiná-lo. Portanto, só poderia significar uma coisa: ele não sou eu, mas Hyuga Kuroto. Considerando a enorme recompensa pela cabeça de Hyuga Kuroto, esta foi a explicação mais lógica que Kuroshimazu poderia alcançar. Ele deve estar pensando que eu estou ficando no seu caminho, então ele quer se livrar de mim primeiro, e depois ir atrás de Hyuga Kuroto. Pensando nisso, Kuroshimazu de repente teve uma ideia. Se Hyuga Kuroto é o alvo, então enquanto ele levar o ninja inimigo em direção a Hyuga Kuroto, o oponente naturalmente o ignorará e atacará o alvo em seu lugar. Uma vez que este pensamento apareceu, Kuroshimazu estava um pouco relaxado. Afinal, Kuroshimazu sabe que não é capaz de derrotar o outro partido, desde que sobreviva, tudo bem. Quanto ao Hyuga Kuroto, ele pode morrer por tudo que me importa. Limpou, super besta imitando desenho. Rapidamente desenhando dois leões de tinta para agir como pequena divergência, Kuroshimazu imediatamente fugiu em direção à fogueira usando o Body Flicker Jutsu. Enquanto viajava em alta velocidade, ele notou que Hyuga Kuroto ainda estava sentada à beira da fogueira, e de lazer chomping a carne de coelho, e disse com desdém, que tolo, nem notou uma luta a uma distância tão próxima, mesmo sendo um Hyuga. Usando dois leões de tinta para parar algum tempo, Kuroshimazu imediatamente fugiu em direção à fogueira. Olhando para Hyuga Kuroto ainda sentado à beira da fogueira e saboreando casualmente a carne de coelho assada, o canto de seus lábios curvado em crueldade. E ele pensou em seu coração, você deve morrer aqui, um bastardo indigno, ouse recusar a ordem de Danzo-sama. Depois de resolver os dois leões de tinta com facilidade, o misterioso ninja rapidamente seguiu atrás de Kuroshimazu. Enquanto ele ainda corria, a areia de ferro ao seu redor se transformou em inúmeras agulhas e atirou em Kuroshimazu como gotas de chuva. Kuroshimazu ficou chocado e em pânico, e imediatamente pensou, por que ele está me atacando agora? Será que seu objetivo não é Hyuga Kuroto, mas eu? Obviamente, Kuroshimazu não conseguia se proteger da chuva de agulhas de ferro, então importa o quanto ele tentasse desviar as agulhas de areia de ferro que chegavam. Ainda havia algumas dezenas delas que passavam pelo seu corpo. Comparado a Shuriken e Kunai, o poder de Needon é sem dúvida inferior, então embora o corpo de Kuroshimazu estivesse cheio de agulhas, ele ainda permaneceria vivo por um tempo.
Kuroshimazu caiu sobre a árvore próxima com degraus cambaleantes e apontou para Hyuga Kuroto, que ainda não se preocupou em olhar para este lado. Você é aliado dele, não é? Como Kuroshimazu pode não entender tal coisa neste momento? Ele está morrendo a apenas 10 metros de distância de Hyuga Kuroto. Como poderia a outra parte nem notar? Mas mesmo que ele entenda isso, ele ainda não consegue descobrir como um ninja de elite que dominou Magnet Release aliado com pirralhos patéticos como Hyuga Kuroto. Kuroto notou os olhos do ninja Holt que estavam passando em branco, então ele se levantou e caminhou em sua direção e perguntou calmamente: que ordem Danzo lhe deu? Tosse. Kuroshimazu tossiu sangue por causa dos ferimentos em seu corpo, e bufou friamente. Seu traidor, ousa se aliar a um ninja inimigo. Alguém como você nunca será capaz de escapar. Você vai de... Kuroto não se preocupou em ouvir os xingamentos do outro partido e murmurou pensativo. Selo de erradicação da língua amaldiçoada não o deixava falar sobre Danzo ou Holt. Todos os ninjas raiz têm o selo de erradicação da língua amaldiçoada, para evitar que eles revelem qualquer informação sobre a raiz e Danzo. Balançando a cabeça em decepção, Kuroto voltou para a fogueira e novamente começou a comer a carne de coelho e deixou Kuroshimazu morrer nas mãos do fantoche Kazekage como se ambos não tivessem nada a ver com ele. Kuroshimazu ficou novamente confuso com o comportamento de Hyuga Kuroto. As para Sekensi, Both Hyuga Kuroto and the Mysterious Ninja indiferente to each other, but no matter what. He has to pass the information about Hyuga Kuroto's betrayal to Danzo-sama. Mustering up the last of his strength, Kuroshimazu spread the scroll he was carrying to cast a jutsu using the last of his chakra. Limpou, múltiplo desenho de bestas super imitando. Voxox, com uma série de ruídos. Centenas de pequenos pássaros de tinta voaram para fora do pergaminho espalhado por Kuroshimazu e se espalharam em todas as 4 direções num piscar de olhos. Olhando para os pássaros de tinta que iam embora, Kuroshimazu, que estava quase à beira de perder a consciência, tinha um sorriso gratificado. No entanto, seu sorriso de repente congelou e se transformou em horror porque ele percebeu que todos os pássaros de tinta tinham subitamente parado no meio de seu voo, e foram todos atraídos por Hyuga Kuroto por alguma força de tração inexplicável. Antes que Kuroshimazu pudesse fazer qualquer coisa, uma lança de ferro atravessou sua cabeça. No final de Kuroto, depois de encher seu estômago e selar o fantoche Kazekage, ele correu em direção ao posto de guarda Konoha mais próximo carregando o cadáver do ninja raiz. Chegando ao posto avançado, ele disse ao ninja responsável pelo post: fui atacado por um ninja de recompensa. Durante a batalha, infelizmente, este ninja de Ambu morreu. Enviar o corpo de volta para a aldeia para autópsia e relatar a situação para o Kage-sama. O ninja responsável acenou com as instruções de Kuroto e enviou um ninja para completar a tarefa. Com o status de Kuroto de ser ninja Ambu, emitir tais tarefas é um pedaço de bolo. Após uma breve explicação, Kuroto deixou o posto. Era melhor para ele enviar o corpo de Kuroshimazu de volta para a aldeia, em seguida, para descartá-lo sozinho para evitar problemas desnecessários. O Kage-sama deve estar ciente de que Hyuga Kuroto carrega uma grande recompensa por sua cabeça, então tais ataques não seriam muito raros. E mesmo que ele suspedisse que poderia ter sido o próprio Kuroto que matou o ninja raiz, não há provas disso. Então, ele empurrando a morte do ninja raiz no caçador de recompensas é o melhor curso de ação. Com isso, ele também expressou indiretamente sua atitude em relação a Shimura Danzo. Quanto à reação de Danzo a isso, Kuroto não se importa com isso. Shimura Danzo não é alguém que vai deixá-lo fora só por causa de sua suavidade e lealdade à aldeia. Shizui é o melhor exemplo disso. Mesmo quando ele se dedicou à aldeia, Danzo ainda roubou Mangekyou, o que levou Shizui a cometer suicídio em silêncio para não deixar sua morte escalar o conflito entre os Uchiha e a aldeia. Assim, mesmo que Kuroto mostre aceitação para Komazu, mesmo que ele concorde com a oferta de Shimura Danzo para se juntar à unidade raiz, com a natureza de Danzo, ele não ficaria satisfeito a menos que gravasse várias focas de maldição nele. Shimura Danzo não confia em ninguém, nem mesmo em seus seguidores leais. Portanto, Kuroto teve que deixar sua posição clara. Depois deste pequeno episódio, Kuroto correu para a floresta, ativando o Byakugan para verificar qualquer perseguição ou qualquer presença próxima. Depois de confirmar que ninguém o estava seguindo, ele ativou o Tenseigan. Kuroto só tem cerca de 2 meses, e ele não pode perder a maior parte do tempo viajando. Então, depois de verificar a rota que ele já planejou, ele ressumou o fantoche Kazekage e voou todo o caminho até a Terra do Vento com a ajuda de Magnet Release. Em apenas cerca de 3 dias, ele cruzou a fronteira da Terra de Fogo, passou sobre a Terra dos Rios, e finalmente chegou de volta à Terra do Vento. O antigo de Horan está no vasto mar de areia da Terra do Vento. Mesmo com o mapa apontando para sua localização precisa, teria sido extremamente difícil para qualquer um alcançá-lo se não fosse pelo profundo conhecimento do terreno ao redor da área. Felizmente, Kuroto tem meios de voar, então ele levou apenas cerca de 10 dias para encontrar as ruínas da cidade de Horan, que era muito menos comparada com os ninjas comuns.
Kuroto estava um pouco hipnotizado olhando para os edifícios imponentes da antiga cidade Horan. Se não fosse por esses edifícios, eu nem tenho certeza se teria sido capaz de encontrar a localização da veia do dragão. Mesmo quando ele está tão perto do local real, ele não conseguia perceber o menor traço de chakra vazando da veia do dragão, o que só vai mostrar o quão forte o selo implicado por Yondaime-sama é. Mas este fato estava dentro de sua consideração, porque se o selo fosse tão fácil de quebrar, então a Vila da Areia não teria deixado o dragão Vayne descansar aqui pacificamente como se ignorasse completamente sua existência. Desde que finalmente a encontrou, Kuroto se aventurou cautelosamente nas ruínas da antiga cidade de Horan. Assim que entrou na antiga cidade de Horan, Kuroto sentiu uma sensação de opressão. A opressão não era do chakra, mas da presença de sensibilidade. Ele se sentia semelhante a como um humano comum se sentiria na presença de uma besta. Byakugan. Ativando o Byakugan, Kuroto observou tudo ao seu redor, e enquanto caminhava cuidadosamente em direção à torre central, ele prestou atenção especial a qualquer movimento nos arredores. Na percepção de seu Byakugan, toda a cidade estava em um estado solitário, sem sinais de atividade, e nenhum chakra em sua percepção também. É meio estranho. Testemunhando tal cena, Kuroto tinha dúvidas em seu coração. Não importa o quão desabitado o lugar talvez tenha que ter criaturas como uma cobra, ratos, formigas, aranhas e outros insetos aqui, mas estranhamente Kuroto não poderia perceber nenhum sinal de vida. Isso o incomodou um pouco. Balançando a cabeça em decepção, Kuroto decidiu largar uma coisa tão estranha, afinal, ele não tinha medo. Não importa o quão ruim a situação possa ficar, não seria ruim o suficiente para ele surtar com isso, com sua força atual. No mínimo Kuroto tem confiança em ser capaz de recuar em segurança. E essa certeza absoluta reside mesmo que o chakra da veia do dragão corra amok. Então, sem se importar muito, Kuroto veio ao lugar onde Yondaime-sama selou a veia do dragão. Observando o selo aplicado por um curto período de tempo, Kuroto murmurou pensativo. Com certeza, é uma vedação composta. Kuroto foi capaz de distinguir vários tipos de técnicas de vedação Yondaime-sama usados para projetar um selo composto para selar a veia do dragão. Aproximando-se um pouco mais, Kuroto estudou as técnicas cuidadosamente. Ao analisar, Kuroto murmurou pensativo. O selo principal é o selo de 4 símbolos, mas há também 2 outros tipos de selos. Um é o selo de contrato enquanto o outro técnica. Após uma análise áspera, Kuroto pode concluir que esta veia de dragão é selada por uma combinação de 3 selos diferentes, 2 dos quais são focas Uzumaki, mas a terceira é desconhecida. Além dos 2 selos serem o selo 4 símbolos e o selo de contrato, Kuroto não tem a menor pista sobre qual é o terceiro tipo de selo. Pelo menos não é um selo Uzumaki com certeza. Na época de sua missão na cidade de Horan, Yondaime-sama definitivamente não herdou a posição de Hokage, então há apenas 2 fontes para ele aprender técnicas de vedação. A primeira fonte foi seu amante Uzumaki Kushina, para ensiná-lo as técnicas Uzumaki Fuinjutsu, e a outra foi seu professor, o Sanin Jiraiya, que poderia ensiná-lo as técnicas de vedação de um dos lugares sagrados, o Monte Myoboku. Então, a terceira técnica de vedação usada definitivamente pertenceria ao Monte Myoboku. Com esta teoria, Kuroto ponderou se ele pode romper com sucesso o selo aplicado por Yondaime-sama. Depois de um pouco de brainstorming, Kuroto sentiu que ele deveria ser capaz de romper com sucesso através do selo. Afinal, todo selo é projetado com o selo de 4 símbolos como base, e Kuroto tem confiança em sua capacidade de quebrá-lo. Afinal, quebrar é sempre mais fácil do que criar. Então, uma vez que o selo é rachado à força, o apressado Dragon Vayne Chakra deve romper o resto do selo por conta própria. Agora o único problema é que Yondaime-sama também usou o selo de contrato no selo aplicado. Isso implica que a veia do dragão definitivamente tem uma relação contratual com a linhagem real da cidade de Horan. Portanto, se ele quer ter 100% de certeza para a segurança enquanto suprimia o chakra da veia do dragão, seria melhor trazer os descendentes da linhagem real de sangue da cidade de Horan enquanto quebra o selo. Mas onde encontrar os descendentes da rainha de Horan? Murmurou Kuroto impotente. Vila Konoha, base raiz. Voxox. O ninja apareceu de repente com a técnica de cintilação corporal e relatou a Shimura Danzo que estava esperando impacientemente pelo relatório. Danzo-sama, a autópsia do Kuroshimazu foi concluída. Batendo sua muleta impaciente, Danzo perguntou com clara raiva em sua voz relatório. O ninja Holt ajoelhado imediatamente respondeu, morte devido ao piercing fatal na testa. Além disso, há 37 feridas perfurantes no corpo de Kuroshimazu. Há também uma grave perda de sangue, devido a ter tantos ferimentos. E as informações de memória? Perguntou Danzo. Infelizmente não podemos extrair nenhuma informação do cérebro, porque os tecidos cerebrais estão fortemente danificados, respondeu o ninja raiz. O ninja Holt dando o relatório estava suando de medo, ele podia sentir. Quanto mais informações ele deu no relatório da autópsia, mais intensa sede de sangue escorrendo de Danzo-sama. No final de todo o relatório, o rosto de Danzo já passava de melancolia. Essa foi a raiva pela morte de Kuroshimazu? Não.
Não há como Shimura Danzo sofrer pela morte de um ninja, para ele são apenas peças a serem usadas e depois descartadas. Portanto, Danzo não estava zangado com isso. Quando ele ouviu pela primeira vez que Kuroshimazu morreu, sua primeira reação foi que deve ter sido feito por Hyuga Kuroto. Mas depois de pensar nisso, ele não tinha mais certeza. Como Shimura Danzo sabe que se tivesse sido Hyuga Kuroto, então ele já teria recebido uma mensagem. Danzo sabe que Kuroshimazu teria usado o último de sua vida para lhe enviar um relatório sobre a ação de Hyuga Kuroto. Mas ele não recebeu nenhum relatório. Isso implica que Kuroshimazu morreu antes mesmo de poder enviar um relatório. Danzo não acredita que Hyuga Kuroto seja forte o suficiente para fazer isso. Danzo está zangado porque Kuroshimazu morreu tão inexplicavelmente. Isso não é aceitável para ele. Vendo o silêncio de Danzo, o ninja Holt continuou com o relatório da autópsia. Durante a realização da autópsia, encontramos vestígios de areia de ferro em seus ferimentos, não em apenas um ou dois, mas em todos eles. Danzo teve uma expressão estranha ao ouvir isso. Areia de ferro. Sim, Danzo-sama, as partículas de areia de ferro são muito finas, quase uniformes de tamanho, e são altamente condutoras de chakra na natureza. A areia de ferro parece ser lavada com chakra concentrado por um longo tempo, apenas como. O ninja Holt queria falar sua inferência, mas ele próprio se sentiu absurdo pensando em tal possibilidade. No entanto, mesmo que o ninja raiz não falasse, Danzo tem conhecimento e experiência suficientes para saber qual era a inferência do ninja raiz. Como resultado, apenas 2 palavras escaparam de sua boca: Vila de Areia. E o pensamento do envolvimento de Sandy Village, neste caso, apareceu em sua mente, mas depois de pensar um pouco ele questionou novamente. Você checou o passado e a identidade do ninja que trouxe o cadáver de Kuroshimazu? Holt Ninja imediatamente respondeu: sim, não há nenhum problema em seu currículo, nem ele tem qualquer tipo de conexão com Hyuga Kuroto nem com o resto do clã Hyuga. No entanto, Danzo não ficou satisfeito e disse severamente: isso não é suficiente, procure sua memória, eu quero saber tudo. Sim. O ninja Holt imediatamente acenou com a cabeça e rapidamente recuou para seguir a nova ordem. Pouco tempo depois disso, o mesmo ninja raiz apareceu novamente, e relatou a Danzo: Danzo-sama, nós confirmamos através da tortura e busca de memória. O Chunin não tem qualquer conexão com Hyuga Kuroto. Pensando um pouco, Danzo novamente questionou: e o estado de Hyuga Kuroto quando ele entregou o corpo de Kuroshimazu no posto de guarda? Havia algum sinal de ferimentos? Holt Ninja balançou a cabeça negativamente. Não na memória de seu encontro Hyuga Kuroto, não havia sinais visíveis de qualquer tipo de lesão em seu corpo. Danzo então questionou: a propósito, para onde Hyuga Kuroto foi? Nenhum deles sabe, de fato, de uma perspectiva áspera ninguém além de Okaji-sama sabe sobre onde Hyuga Kuroto foi. Com todas as informações em suas mãos, Danzo ainda não tinha certeza e murmurou em confusão: foi Hyuga Kuroto quem de alguma forma conseguiu matar Kuroshimazu, ou foi o ninja de recompensa que veio atrás de Hyuga Kuroto? A propósito, Danzo-sama, o que fazer com o Chunin que trouxe o cadáver? Depois de passar pela tortura e busca cerebral forçada, seu caminho de chakra está danificado. Ele não pode mais ser um ninja. Para este, Danzo só acenou com as mãos com desdém. Esta ação só significava: apenas lide com ele como de costume. O ninja raiz naturalmente entendeu o que Danzo-sama quis dizer com isso e ele acenou respeitosamente: sim, Vila da Grama, centro de tarefas. Uma mulher de meia-idade sentou-se na recepção e perguntou com um sorriso educado: senhor, que tarefa você quer confiar a nós? Kuroto respondeu educadamente: eu quero encontrar alguém, o problema é que eu não sei seu paradeiro. Então estou aqui para confiar um ninja de sua aldeia para me ajudar a encontrar onde ela está. Encontrar alguém? Sem problemas, por favor, preencha a informação da pessoa aqui. A mulher de meia-idade disse que ela passava um papel para ele. Recebendo o papel, Kuroto olhou brevemente para os requisitos. A informação a ser preenchida é apenas a informação sobre a pessoa que ele está procurando e o valor que ele está disposto a pagar. Não há necessidade de preencher qualquer informação sobre ele. Vendo isso, Kuroto acenou com a aprovação. Grass Village não é uma das 5 grandes vilas Shinobi. Se eles querem competir com outras aldeias Shinobi para a confiação da tarefa, eles têm que relaxar os requisitos de tarefa. Esta é uma das razões pelas quais ele escolheu Grass Village. Depois de preencher as informações que sabia sobre os descendentes da rainha de Horan, Kuroto ponderou um pouco e escreveu 1 milhão de ryu como montante para a conclusão da tarefa. Quando Kuroto passou o jornal de volta, a senhora de meia-idade foi surpreendida pela enorme quantia, 1 milhão de ryu. Tal quantidade é usada para tarefas de nível aí acima. A tarefa envolverá lutar com ninjas de outras aldeias Shinobi.
Kuroto manteve seu sorriso e disse: a pessoa que estou procurando é mais provável que esteja no território da Terra do Vento, então estou disposto a pagar tal quantia apenas no caso de os ninjas aqui encontrarem Shinobi da Vila da Areia. Espero que você possa atribuir um excelente ninja para aceitar a tarefa. Depois de ler os detalhes completos e ouvir o raciocínio de Kuroto, a senhora de meia-idade entendeu que provavelmente a tarefa não envolveria luta. Percebendo que tal tarefa é uma boa oportunidade de negócios para sua aldeia, então disse com um sorriso mais agradável: eu entendo, por favor, não se preocupe, senhor. A Vila da Grama é a mais forte além das 5 grandes aldeias Shinobi. Temos muitos ninjas fortes e capazes, e garantimos encontrar a pessoa que você está procurando no menor tempo possível. Kuroto acenou ligeiramente em apreciação. Entre as pequenas aldeias Shinobi, embora Grass Village não seja fraca, não é forte o suficiente para ser chamada de mais forte. No entendimento de Kuroto, o mais forte seria definitivamente a Vila da Chuva. Se não fosse a localização da Vila da Chuva que fica na Terra da Chuva que faz fronteira com o território de Konoha, Areia e Vila do Rock, já teria sido considerada a 6ª grande vila Shinobi mesmo na Era de Anzo. Sem mencionar agora com a presença de Pen, a Vila da Chuva pode de fato ser a mais forte de todas as aldeias Shinobi. Kuroto não teve que esperar muito tempo, pois apenas 1 hora depois 4 ninjas com protetor de testa de Grass Village vieram até ele. Um deles analisou Kuroto e então disse: meu nome é Yamada, eu sou um Jonin da Vila da Grama. Eu e minha equipe seremos responsáveis por sua tarefa. Kuroto sorriu e acenou com a cabeça. Todos vocês podem me chamar de Sr. Mu, e eu sou grato por vocês 4 por aceitarem a tarefa em tão pouco tempo, e espero que possam me ajudar a encontrar a pessoa que estou procurando. Kuroto estava satisfeito com os 4 ninjas à sua frente. Apenas do nível chakra, ele pode adivinhar que Yamada é realmente um ninja da classe Jonin, e seu físico também é bastante impressionante, indicando sua boa força. Embora os outros 3 sejam Chunin de nível médio, eles também não pareciam muito medíocres. Acenando com satisfação, os 5 deixaram a Vila da Grama. Durante a viagem, um dos Chunin disse a Kuroto: não se preocupe, Sr. Mu, Yamada-san é um dos melhores ninjas da nossa aldeia. Completar a tarefa sob sua liderança será uma brisa. Kuroto acenou com a cabeça. Parece que tive sorte de poder contratar todos vocês. Claro, eu não quero assustá-lo ou qualquer coisa, mas nossa Yamada-san tem uma recompensa de 10 milhões de ryu no mercado negro. Mesmo que conheçamos o ninja da Vila da Areia, você não precisa se preocupar em estar em perigo. Ouvindo a palavra do ninja Chunin, Kuroto deu uma olhada mais de perto em Yamada, que estava na frente da equipe. Kuroto não esperava que um Grass Village Jonin teria uma recompensa de 10 milhões de ryu. Esta quantia, embora não muito grande, mas também não é pequena. Devo levar a cabeça dele para a recompensa após a conclusão da tarefa? Pensou Kuroto silenciosamente. Mas depois de pensar um pouco, ele decidiu deixar ir. São apenas 10 milhões de ryu, seria um problema inútil. Desta vez Kuroto estava realmente indefeso, pois ele não tinha outra escolha a não ser ir a Grass Village para confiar a tarefa. Depois que a cidade de Horan foi abandonada, o povo de Horan viveu uma vida nômade perseguindo oásis. Como tal, eles não tinham casas permanentes. Seria quase impossível para ele encontrá-los em apenas 1 mês e meio nos vastos desertos da Terra do Vento. Portanto, ele teve a ideia de confiar esta tarefa a alguma aldeia Shinobi. Konoha Village e Sandy Village foram obviamente eliminados por ele para este propósito. Quanto aos demais, Rock, Cloud e Mist Village também foram excluídos por ele, um após o outro. Rock Village tem forte inimizade com a Vila da Areia. Mist Village é muito longe, e Kuroto não pode começar a confiar em Cloud Village. Em seguida, para as pequenas aldeias ao redor da Terra do Vento, há apenas Ren Village e Grass Village. Ren Village é atualmente a base de operação do Akatsuki. É um dentigre. Kuroto não quer nenhum tipo de problema entrando em contato com eles. Então ele escolheu a única outra opção com a qual ele foi deixado. Depois de disfarçar-se, Kuroto veio para a Vila da Grama. Ao contratar Grass Ninja, ele terá acesso à rede de informações da Vila da Grama. Como tal, encontrar os descendentes do Horan seria muito mais fácil. Terra da Água. Sazori da Areia Vermelha sentou-se em uma pequena rocha. Tirando uma pequena chaleira de água, ele tomou um leve gole de água enquanto olhava para o campo de batalha à sua frente. Neste momento, inúmeras lanças ósseas estouraram do chão, fazendo uma floresta óssea cobrindo centenas de metros quadrados de área, como a floresta de osso de bambu. No meio da floresta óssea estava o cadáver do responsável pela criação de tal floresta. O cadáver também estava coberto com esporas ósseas afiadas, dando-lhe um olhar monstruoso, mas Sazori não estava assustado com esta cena. Não, ele não estava com medo nenhum, em vez disso, ele estava feliz, como ele lentamente caminhou em direção ao lado do corpo, e cuidadosamente selou em um pergaminho. Quando ele terminou, outra pessoa apareceu ao seu lado. Sazori virou a cabeça e disse friamente: Orochimaru, você está atrasado. Orochimaru disse com um sorriso nublado ignorando as palavras anteriores de Sazori: o patriarca do clã Kaguya parece não ser nada muito especial.
Embora Orochimaru tenha dito isso de fato, ele ficou bastante surpreso que Sasori facilmente conseguiu matar o patriarca do feroz e poderoso clã Kaguya. Guardando o pergaminho, Sasori afirmou: HM, o povo do clã Kaguya são todos lunáticos, na minha opinião, sua força também não é tão ruim. Se não fosse pelo veneno, eles não seriam tão fáceis de matar. Olhando para a floresta óssea ao seu redor, Orochimaru disse com interesse: Você parece ter coletado um monte de materiais fantoches de alta qualidade usando o tumulto na Vila da Névoa. Sasori olhou para Orochimaru condescendentemente como ele afirmou: Você não é o mesmo? Você tirou o pirralho no calabouço. Ou, eu pensei que eu consegui esconder isso de você. Orochimaru sorriu indiferentemente e continuou: Já era a hora de sairmos? A situação da Vila da Névoa parece estar se acalmando. Sasori balançou a cabeça. Vamos ficar mais alguns dias. Tal chance de caçar os ninjas com Kekkei Genkai forte é muito raro. Eu preciso de mais materiais de marionetes. Gemendo um pouco, Orochimaru acenou com a cabeça. Tudo bem, apenas fique por mais alguns dias. Orochimaru encontrou um órfão do clã Kaguya, então ele não tem mais interesse em ficar na Terra da Água. No entanto, ele e Sasori são parceiros no Akatsuki. Já que Sasori insiste em ficar, ele também tem que ficar por mais alguns dias. Quanto à razão pela qual Sasori insiste em ficar na Terra da Água? Obviamente para compensar a perda do fantoche Sandaime Kazekage. Se ele ainda tivesse aquele fantoche, ele não estaria mais tão interessado em ficar na Terra da Água. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!